Fala galera, quem vos fala aqui é Tinoco, trazendo para vocês mais um vídeo sobre zona de exclusão. Eu sei que eu tinha prometido esse vídeo ontem, esse conteúdo, porém infelizmente não deu como eu gravar porque eu tive um compromisso. Mas não tem importância, estou fazendo ele agora e vou estar mostrando para vocês mais um termo que eu uso, mais uma ferramenta nas minhas caixas de ferramentas que eu utilizo para estar estudando o preço, correto? Então, sem muita enrolação, vamos para o preço que eu quero estar mostrando para vocês uma ferramenta tão boa que é essa zona de exclusão. O que acontece? Para a gente entender esse termo, primeiro nós temos que entender a cabeça de um operador de tendência. E eu vou estar mostrando para vocês o passo que um operador de tendência faz para estar identificando as melhores formas de estar entrando. Primeiramente, o operador de tendência ele vai identificar a tendência. Uma das formas que ele faz isso é pela forma mais clássica, topos e fundos ascendentes após um pivô de alta, formando assim zigue-zagues ascendentes, correto? Essa daqui é a forma mais simples de estar identificando uma tendência de alta. Outros operadores vão gostar de entender através da média móvel. Quando o preço passa para cima de uma média móvel, quer dizer que o preço está numa tendência de alta. Independente da média móvel que seja, quando o preço começa a trabalhar acima da média móvel, ele pode estar numa tendência de alta. Outros operadores vão gostar de olhar o que? O próprio MACD. Quando ele faz um histograma passando para cima da média, lá do cruzamento das médias, 9 com 26, e aqui ele mostra uma tendência de alta para a gente. Independente da forma que você utiliza, tanto o leque de médias também, não importa como você identifica o preço, só temos que entender que ele está trabalhando numa tendência. Quando ele começa a trabalhar numa tendência, o operador vai identificar as melhores regiões para ele estar operando. Qual seria? Ele espera uma perna de tendência, uma perna de retração ser formada. O operador que gosta de tomar risco, ele vai estar entrando na primeira tentativa do preço de voltar para a sua perna de tendência. Um operador também que gosta de tomar risco, ele vai estar querendo o que? Comprar um rompimento deste topo aqui, formando pelo pivô de alta, correto? Um operador mais conservador, ele vai querer esperar o reteste dessa região para assim estar comprando. Essa é a forma mais simples de identificar uma entrada por tendência. Vocês podem ver que todo operacional, setup, vamos assim dizer, de tendência, ele tenta mudar essa releitura desse padrão aqui para uma releitura mais simples. 9.2, 9.3, que é o teste da média móvel de 9, ele vai falar isso. O ponto contínuo, que é o teste da média móvel de 20, ele vai trazer essa mesma filosofia de pensamento, correto? Identificamos que nós estamos numa tendência, vou marcar aqui para vocês. Após de identificarmos esse cenário, vamos identificar o melhor ponto de entrada. Isso aqui ficou claro para nós. Agora, o operador de tendência também tem que ter cuidado e identificar quando o preço está mudando o seu comportamento. O que significa? Quando o preço faz topos e fundos ascendentes, ele muda a sua forma técnica de estar trabalhando e começa a acumular ou corrigir lateralmente. Nessa região aqui, nós estaremos ficando de fora do preço. Por quê? Porque nós podemos sofrer uma reversão ou então apenas violinadas nessa região aqui, correto? E como que nós identificamos essa região e como trabalhamos? Primeira forma de estar trabalhando aqui é esperar um rompimento dessa região com um pivô de alta, correto? Ou então um pivô de baixa. Vou dar um exemplo para vocês no preço. O exemplo de ontem, nós estávamos num topo histórico. Essa região aqui eu chamo como região da barreira da continuidade, que isso aqui é um topo histórico. E observem que o primeiro candle do dia, que eu vou estar marcando aqui para vocês, o primeiro candle do dia é um candle com força vendedora. Ele tem vamos dizer, um apetite, uma vontade de venda. Por quê? Porque ele nega essa região de resistência aqui, demonstrante um alto volume comercial na ponta vendedora, trazendo a cotação para baixo. Então aqui a gente entenderia que o preço ele está querendo reverter a sua tendência original. Porém,
ele tenta fazer um pivô de baixa nessa região, negando logo em seguida, trabalhando sempre nesses pontos aqui. Observe que o preço ele fica batendo aqui e voltando nessa região praticamente da abertura do dia, correto? Então o que eu identifiquei aqui? Isso aqui era uma zona de acúmulo ou então de distribuição, e nessa região aqui não haveria tendência. Então a atitude mais correta a se fazer é vir aqui, ó, máxima do dia, mínima do dia, e traçar um range aqui. Enquanto o preço não fizer um pivô de alta ou um pivô de baixa, nós não fazemos exatamente nada, porque essa região não tem tendência. Aqui é uma região com divergência gráfica, as pessoas vão ficar trocando lote aqui. E observem, o preço rompeu essa região, não formou o pivô de baixa, então ele volta para dentro, formando o pivô de alta e fazendo o preço trabalhar da forma mais técnica possível. Observem, qualquer retração, qualquer tentativa de descanso do preço é uma oportunidade de entrada. E observe, aqui nós tomamos esse stop, porém entramos de novo, entramos aqui num micro pivô. E aqui tivemos a tendência clara, correto? Observe que aqui, a partir deste ponto aqui, o preço se tornou muito técnico. Esse foi o primeiro exemplo de zona de exclusão que eu vou mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar uma região também mais macro. E aqui, o que nós vamos identificar? Primeiro, a nossa tendência. Identificando nossa tendência, nós vamos operar a favor dela, correto? Correto. E aqui, o que nós identificamos? Segundo, a mudança de comportamento. Nessa região, o preço para de romper topo e perde pela primeira vez seu fundo, porém não dando continuidade de movimento, voltando para essa região. Muita gente poderia falar, Vinícius, mas aqui fez pivô para sair. Correto, fez pivô, mas a técnica nos diz que ele tem que fazer um pivô após o rompimento aqui dessa região. Ele tem que acender a vela dessa região, como fez, fechou fora, acendeu a vela, voltou, tem que fazer o teste e vir. Isso aqui é o verdadeiro pullback, correto? E aí o preço não fez isso. Então o que nós trabalharíamos aqui? Nós colocaríamos que essa região é uma região de exclusão. Enquanto o preço não sair dessa região, nós aqui não teremos tendência. E observe, o preço tentou sair, porém não fez pivô de alta. E observe como que gera confluência. Onde o pivô faz a sua tendência de alta, no mesmo ponto que ele deveria fazer para o preço voltar para a forma mais técnica possível. Então essa daqui é uma ferramenta que eu tenho para utilizar, conseguindo excluir pontos que não dão muita oportunidade para a gente. Essa região eu poderia sim estar trabalhando, identificando que aqui é uma região de lateralidade, posso comprar todo o fundo, correto? Vender, eu não gosto de vender na contratendência, porém aqui também sim teria algumas oportunidades, correto? Isso aqui eu mostrei para vocês porque muita gente tem números operacionais, consegue achar formas de estar entrando no preço, só que eu acho que a regra de um operacional eficiente é você estar sabendo excluir formas de não estar participando, porque o preço vai querer te dar muitos sinais falsos para você participar, e se você conseguir evitar isso, sua taxa de acerto e também seu lucro vai aumentar, correto? Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar, ajudar a gente, e te encontro no próximo vídeo que eu vou estar trazendo para vocês. Um abraço a todos, bons pregões para vocês.